Continuando o vídeo anterior sobre variedade padrão, hoje vamos ver o que temos também de definição do que seja padronização na linguística. Este é o livro que eu estou utilizando para construir esta playlist de sociolinguística, que basicamente se preocupa em estudar a língua falada, né? A língua no seu uso real. Beleza? Então vamos continuar. No vídeo anterior eu trouxe o conceito do que seja a língua padrão e que ela não é revelada, ou seja, não é, entre aspas, trazida dos céus e apresentada aos homens. Isso não ocorre. O que acontece é uma atitude social. Então existem algumas variações, cadê a palavra que ele utiliza aqui? Existem algumas variações linguísticas, né? Variedades, e aí uma ou algumas são pensadas até que aquilo se transforma numa variedade padrão. Enfim, tem um longo caminho que se percorre, várias explicações sociológicas para isso aí. E eu estou tentando aqui no canal trazer alguma coisa sobre isso. E eu comecei no vídeo anterior. Então hoje vamos ver o seguinte: definição de padronização na linguística, né? Fishman define a padronização, isto é, o estabelecimento da variedade padrão, como um tratamento social característico da língua. Então é um tratamento social característico da língua, que se verifica quando há diversidade social suficiente e necessidade de elaboração simbólica. Então aqui já entram outras questões complexas, né, como símbolos e tudo mais. Em outras palavras, a definição de uma variedade padrão representa o ideal da homogeneidade em meio à realidade concreta da variação linguística. Então, a variedade padrão, como a própria palavra, né, já traz esse significado. Padrão, ela tem esse objetivo de tornar a língua homogênea diante de tudo que existe de variedade linguística. Algo que, por estar acima do corpo social, representa o conjunto de suas diversidades e contradições. A variedade alçada à condição de padrão não detém propriedade intrínseca que garante uma qualidade naturalmente superior às demais variedades. Então aqui ele está nos dizendo que, por mais que seja a variedade padrão, que tem esse objetivo de tornar a língua homogênea, ela não é superior às outras variedades linguísticas. Na verdade, a padronização é sempre historicamente definida. Então, um outro conceito: alguém escolheu, ou um grupo de pessoas, ou enfim, grupos organizados escolheram. Isso ocorre não somente estamos falando na gramática, que estamos falando aqui na linguística, né? Mas não ocorre somente nesse caso da gramática, mas também em outras áreas, né? Sempre ocorre essas seleções, né, nos agrupamentos humanos para qualquer área, mas aqui estamos falando da linguagem. Determinados pronúncias, construções gramaticais e expressões. Na verdade, a padronização é sempre historicamente definida, isto é, cada época determina o que considera como forma padrão, isso do ponto de vista de construções gramaticais e expressões lexicais. Segue-se então que certas formas podem ser consideradas como pertencentes à variedade padrão em uma época e deixar de sê-lo em outra. As línguas mudam incessantemente e a definição do certo, entre aspas, do agradável, entre aspas, e do adequado também. Na prática, podemos concordar com Fishman: o que é padrão pode tornar-se não padrão e o que é considerado não padrão pode ser estabelecido como padrão. A história da língua portuguesa, como a de tantas outras, oferece-nos inumeráveis exemplos dessa ordem de fatos. Consideremos a propósito os seguintes exemplos do século XVI. As formas direito, tudo entre aspas aqui, tá? As formas direito, depois, frecha, frito, primeiramente, nem consigo pronunciar, primeiramente, hoje desabonadas, ou seja, não tem mais prestígio nisso, inclusive já nem se usam, né? Ou se usam pouco, são encontradas no texto da carta de na carta de Pero Vaz de Caminha de 1500. As formas, essa aqui já é mais visível ou presente até hoje, né? As formas frauta, escuitar, entonce, assim como as construções sintáticas do tipo deseja de comprar, com a presença de proposição de, e se esta gente cuja valia a obra tanto amaste, não queres que padeçam o vitupério, concordância do sujeito gente com o verbo flexionado no plural, hoje consideradas incorretas, são encontradas em Os Lusíadas de Camões. Bom, daí tem um último texto que ele coloca assim, ó: como se vê, representações de pronúncias e construções gramaticais atestadas em textos legitimados não são mais considerados como bom uso. Como entender, então, as ocorrências equivalentes tão vivas em variedades não padrões contemporâneas, como, por exemplo, Flamengo? Ele deve de sair agora
esse é um outro exemplo, né? Ele deve sair agora e, entre aspas, a gente fomos lá, são consideradas como erradas, fruto de ignorância. A fala das classes altas mudou e a de outros grupos sociais reteve esses usos. Esse foi o erro. Então é isso que ele coloca no texto dele, de que a variedade padrão tem essa relação, então, né, com o poder econômico, poder social, enfim, com outras áreas também. E que a variedade de prestígio é aquela que, segundo ele, é da classe alta, que ele coloca assim, né? Essa é a posição desse autor. E, na verdade, é assim mesmo que ocorre, né? Como eu já disse, poder econômico, poder cultural, não é só econômico, poder de cultura também, né? Ele é um grande imã de muitas coisas, inclusive, claro, não poderia ser diferente, a própria linguagem. Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, que eu tentei trazer essa ideia do que seja a padronização e como que isso ocorre ao longo do tempo, né? Isso muda. Por exemplo, na carta de Pero Vaz de Caminha, depois, flecha, direito, primeiramente, entre outras coisas. Temos que entender que a língua é como um organismo vivo, né? Bom, faz parte do ser humano, então é um organismo vivo mesmo que se modifica, né, ao longo do tempo. E esse ao longo do tempo envolve muitas questões complexas que culminam naquilo que é uma norma padrão, uma variedade padrão, uma variedade não padrão, uma variedade de prestígio, uma variedade de não prestígio. No próximo vídeo, quero continuar tratando sobre a avaliação social das variedades linguísticas. Valeu!